O 28 diz assim, ó. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Ó. Aqui ele atribui a Deus toda a revelação ao Deus dele. Ou seja, aqui ele está trazendo um monoteísmo, tá? Ó, vamos lá, verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Isso é muito importante no texto, viu, gente? Porque essas pernas aqui de ferro e de barro representam o quarto animal. É justamente nele que vai. Pode continuar. Ó, observem que a pedra não acertou a cabeça ou outra parte, e sim os pés de ferro e de barro. Isso indica que a intervenção divina viria nessa época, tá? Ou seja, na época dos pés. Não, tá de boa. Não precisa não. Na época dos pés, na época dos pés de ferro e barro, nem antes e nem depois. Ou seja, a intervenção divina viria nessa época, ou seja, na queda desse reino. Tá bom? Fique bem claro isso. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte. Ó, essa pedra ela se tornou grande, tá? E encheu toda a terra. Ó, aqui ele diz que através dessa derrota do ferro e barro, os demais foram abalados. Isso indica o quê? A independência de Israel, tá, gente? Mas vamos lá. Verso 36. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos na presença do rei. Verso 37. Tu, ó rei de reis. Ó, vocês perceberam, rei dos reis. Essa é uma expressão comum. Se fosse para outra pessoa, ia falar, ele é Deus. Não, aqui é para o rei da Babilônia, tá? Tu, ó rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino. Ó, o rei dos reis aqui é o rei da Babilônia, tá? A quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Então, Nabucodonosor tinha tudo isso. E ele é um ser humano comum, tá? Vamos ao verso 38. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Ou seja, Nabucodonosor é a cabeça de ouro, representando a Babilônia. Tá? Isso aqui está no texto, tá, pessoal? Verso 39. E depois de ti, depois do rei da Babilônia, se levantará outro reino inferior ao teu. É um terceiro reino, né, de bronze, e o qual dominará sobre toda a terra. Ó, um reino inferior sucede alguns interpretam como os medos e outros como medo-persas, tá? Terceiro, alguns dizem ser os persas e outros os medo-persas. Mostraremos aqui alguns pontos. Por enquanto, eu não estou dando a minha definição, só estou dando alguns pontos. Alguns dizem ser os medos, pois, segundo Isaías 13, capítulo 13, verso 17, diz assim: Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco desejarão ouro. Ou seja, os medos fariam Babilônia cair.
Não estou afirmando, tá, pessoal? Calma. Ó, tem um texto de Jeremias 51:11 que diz assim: aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia, para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Ó, novamente os medos. Ó, medos versus persas. Ó, no ano de 550 antes da Era Comum, o príncipe persa Ciro, chamado de o Grande, né, ele foi ungido rei em 559 a 529 antes da Era Comum, ele liderou e executou uma ação militar contra os medos. Após a vitória persa sobre os medos, Ciro foi declarado o único imperador dos povos que habitavam o Planalto iraniano, a fim de obter riquezas para resolver problemas ocasionados pela baixa produção agrícola em razão da infertilidade da terra. Ciro iniciou o processo de expansão territorial, começando naquele período a história do Império Persa. Tá? Após um pequeno intervalo de tempo, o imperador Ciro o Grande conquistou, juntamente com o exército persa, uma enorme extensão territorial. Dessa maneira, Ciro se tornou o maior imperador do Oriente Médio Antigo. A hegemonia de Ciro ficou conhecida através de uma política de respeito às diferenças culturais e religiosas dos povos conquistados, mas que não os isentava de pesados tributos. Vimos também que mais tarde eles se uniram, né? Medos e persas nem sempre foram aliados, mas vamos ao outro ponto de vista também, tá? Vamos mais abaixo. Isso daqui é Flávio Josefo, tá? Eu grifei aqui, ó. Naquela mesma noite, Babilônia fora tomada, né, e Belsazar morto. Isso aconteceu no 17º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Dário, filho de Astíages, ao qual os gregos dão outro nome. Tinha 62 anos quando, com o auxílio de Ciro, seu parente, destruiu o império da Babilônia. Ó, aqui, Flávio Josefo já atribui a destruição da Babilônia a quem? A Ciro. Ou seja, aos medos e os persas, e não aos medos, tá? Pode ir mais abaixo. Você vê que eu estou sendo honesto. Eu estou mostrando os dois lados da moeda, tá? Pode ir mais abaixo. Opa, tinha um comentário lá em cima. Cadê? Aqui. Segundo Josefo, Babilônia só foi realmente cair quando Ciro, o rei persa, a dominou. A queda da Babilônia é o conjunto de eventos históricos no final do Império Neobabilônico, após a cidade de Babilônia ter sido conquistada pelo Império Aquemênida, tá? Em 539 antes da Era Comum. Sob Ciro II, o Grande, após a conquista, Ciro é citado num cilindro, o cilindro de Ciro, dizendo o quê? Ó. História da Babilônia desde a fundação da monarquia em cima até a sua queda e a conquista persa embaixo. Eu sou Ciro, rei do mundo, grande rei, rei legítimo, rei de Babilônia, rei da Suméria e de Acade, rei das 4 extremidades da terra, filho de Cambises, grande rei, rei de Anzã, neto de Ciro I, descendente de Teispes, né? De uma família que sempre exerceu a realeza. A história também aponta a queda da Babilônia através do rei persa, tá? Ou seja, para alguns, o segundo animal é a média, por essa ter enfraquecido Babilônia. E para outros, de fato, é a união dos medos persas, cujo Ciro, o mais forte, destroçou de vez a Babilônia. O terceiro seria a Grécia, que dominou o mundo através de Alexandre. Na minha opinião, o primeiro animal é Babilônia, o segundo, os medos e persas, e o terceiro, a Grécia. Essa é a opinião do Silvestre, tá? Essa é a minha opinião e acho que é a opinião da maioria. Agora o verso 40, vamos lá. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Ó,
Aqui temos o quarto reino, que para a maioria esmagadora, inclusive até de alguns judeus também, é Roma. O problema é, quando Roma foi dividida? Observem que esse quarto é como ferro, tá? Ó, verso 41 diz assim, ó. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Olha uma observação aqui, ó. Porém, esse quarto também é constituído de ferro, ou seja, ele é forte e barro frágil. Ele é forte e ao mesmo tempo frágil. Será que isso coincide com Roma, gente? Ó, alguns dizem ser Roma papal e Roma imperial. Porém, Roma papal, ela surgiu em 432 da nossa era, tá? Ou seja, ela se dividiu muito tempo depois.